pensando, inclusive, né, da gente estar revendo, né, retomando. Eu vou repassar rapidamente, assim como fiz aí no encontro anterior, tá? Né, qual foi a nossa caminhada até o momento, né, para a gente ir, né, integrando aí os conceitos, né, para a gente ir formatando aí uma visão, né, sistêmica, uma visão geral, para fazer sentido essa continuidade, esse fechamento, né, dessa primeira parte, né, com o conteúdo que eu vou, né, trabalhar com vocês hoje. Mas vejam lá, né, a gente está hoje num momento aí, né, da nossa sociedade, né, extremamente aí com presença de tecnologia, um mundo globalizado, né, com uma comunicação aí toda integrada, lembra lá do meio digital, né, que a gente faz uso, então, por meio aí, né, de sistemas, de software, de equipamentos, né, pela internet, enfim, a nossa vida, tanto no aspecto pessoal, também lá no profissional, né, e também no mundo empresarial, a gente tem hoje, então, essa presença forte de tecnologia que traz um panorama hoje que acelera muito, né, os processos, acelera muito, né, essa questão da comunicação, abre pontes, aí, possibilidades, e também traz aí né, um grande desafio, né, na nossa visão de gestão nas empresas, na nossa visão de sustentabilidade, né, tanto a questão econômica, desafios também em aspectos aí ambientais, enfim, ou seja, né, a gente hoje, então, né, temos a partir, né, desse contexto grandes desafios, mas também aí grandes oportunidades. Lembram lá, né, de uma figura que eu coloquei lá no primeiro encontro, lá do camaleão, né, que tinha características lá da adaptabilidade, da agilidade, né? Então, é nessa tração, nessa aceleração que a gente hoje, né, realiza a gestão aí nas empresas, né, buscando torná-las competitivas, torná-las aí alinhadas, né, às necessidades aí do mercado e também trazendo a inovação, né, para que a gente possa se posicionar de uma forma mais competitiva e agregando valor. Certo, pessoal? Para isso, então, né, a gente viu logo em seguida, nesse contexto, desse mundo aí todo permeado por tecnologias, por mudanças, né, que acontecem cada vez num ritmo, então, mais acelerado, né, que impactam, né, com certeza, a nossa vida e das empresas também, a gente viu a cultura data-driven. Lembram lá? Né, que uma vez, então, que a gente tem essa forte presença de tecnologia, a gente passou, né, a coletar os dados, né, dados por meio dos sistemas de gestão das empresas, dados aí das redes sociais, enfim, né, dados que são coletados dentro dos processos produtivos, né, das empresas também, né, ou seja, lembrando lá que um veículo hoje, né, ele tem todo uma inteligência embarcada, só como exemplo, né, e a gente é capaz de coletar diversos dados e produzir informações interessantes. Lembra lá, pessoal? Né? E aí, então, a gente viu esse conceito dentro dessa cultura data-driven do que é dado, do que é informação, né? A produção do conhecimento, então, nesse processo, que ajuda, então, os tomadores aí de decisão nas empresas, né, na gestão, a gente buscar um caminho aí mais assertivo, mais ágil, né? E isso agrega valor para as empresas. Certo, pessoal? O que é importante aqui, hein? Tem que ficar claro para nós, aí, principalmente pensando, né, na avaliação, mas, sobretudo, no nosso conhecimento, pessoal, né, nas competências que a gente está adquirindo aqui, né, construindo a partir aqui da nossa disciplina. Então, o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, né, como se dá essa relação, então, para tomada de decisão, né, que orienta o agir, orienta a ação aí dentro das organizações, e por que que isso produz valor. Tá claro para a gente aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vocês já estudaram, já fizeram, inclusive, a avaliação sobre isso, hein? Lá no ciclo 1. Tá tranquilo essa parte? Acredito que sim, né?
Então vamos lá, vamos seguindo em frente. E aí a gente falou, pessoal, obrigado, André. A gente falou, né, então, que o conhecimento ele produz valor nas organizações, né? E nós vimos também que as organizações, a composição, né, desse valor, ou até daquilo que a gente chama lá do valuation das organizações, pensando, inclusive, né, no capital aberto aí, né, no valor de mercado, aí de ações, enfim, né, as empresas elas, né, passam muito hoje, não só, né, pelo bem, né, imobilizado, pelo ativo material das organizações, mas também pela capacidade de criação, de inovação, né, que é o conhecimento, né, que é o conjunto das competências, né, então das pessoas, da gestão, da cultura da organização, de como ela, né, trabalha a aprendizagem, como ela desenvolve, né, os seus colaboradores, como ela se relaciona, né, com um olhar para o mercado, para pensar a inovação, pensar a melhoria, criar novos modelos de negócio. Então, isso é um valor, pessoal, que ele é intangível, né, quando a gente olha e compara no bem material, mas ele é muito significativo, muito representativo hoje na conceituação, né, das empresas, na valoração das empresas. Tá certo, pessoal? E aí, esse conjunto, então, né, dessas competências e conhecimento, nós chamamos aí de capital intelectual aí das organizações, tá? E aí, quando a gente trata, né, essa importância desse capital intelectual, do conhecimento para as organizações, a gente precisa fazer a gestão do conhecimento, né? E aí, a gestão do conhecimento, primeiramente, né, nós temos que ter a clareza que nós temos dois tipos de conhecimento, né, o tácito e o explícito. Então, um olhar que a gente precisa passar a exercitar, né, aí nas organizações é mapear como que está a distribuição de conhecimento. Está tácito? Lembra lá, né? O tácito é aquele conhecimento que está na pessoa, baseado nas experiências, está na mente, né? Mas as empresas precisam se apropriar desse conhecimento tácito, ou seja, a gente precisa tornar esse conhecimento tácito num formato codificado, né, documentado, que é o que a gente chama de conhecimento explícito, para que a empresa possa compartilhar de uma forma organizada, para que possa também tratar aí a proteção, né, importante desse conhecimento e que também possa produzir novos conhecimentos a partir, né, das ações, dos resultados e trabalhar a melhoria contínua. E aí a gente viu, né, então, dentro, né, dessa gestão do conhecimento, a gente viu essa espiral da aprendizagem organizacional, né, ela é dividida aqui em 4 fases, lembram lá, pessoal? Socialização, externalização, combinação e internalização, que é como ocorre essa troca entre conhecimento tácito e conhecimento explícito dentro das empresas. E, né, relembrando que a gente inicia a partir da socialização, ou seja, a importância da cultura organizacional, da gestão de pessoas, né, em fomentar ambientes, então, propícios à comunicação, à abertura para feedbacks, para que, né, a gente possa ter, então, equipes aí que, né, apresentem as suas ideias, seus insights, que possam, né, sugerir e, a partir, então, né, desses insights, a gente possa trabalhar a produção aí de conhecimentos e novos conhecimentos dentro da organização, tá? E a gente viu que o conhecimento vai sendo transferido, lembram lá? Tácito para tácito, tácito para explícito, depois tem uma combinação, né, explícito com outros explícitos, e por fim, explícito para tácito novamente, né? E aí, então, a gente olha também para esse processo aqui da gestão do conhecimento e a gente destaca a memória organizacional. Lembra, pessoal? Memória organizacional é a base de conhecimento. A empresa ela tem que ter, né, esse cuidado, tem que ter uma boa gestão. Aonde estão as informações, né, o conhecimento, como fazer aí da empresa, considerando todo um histórico, considerando também, né, os novos conhecimentos, pessoal, para que possa ser compartilhado, para que possa ser, né, frequentemente atualizado. Tá bom?
esse foi o panorama, né, lá do ciclo 1, comecinho do ciclo 2, e aí a gente encerrou no nosso terceiro encontro, né, falando dessa gestão do conhecimento. Lembram lá dos fatores que impactam na transferência do conhecimento? Pessoal, acabei não colocando a figura aqui, mas se recordam lá que a gente tem os fatores idiosincráticos e fatores organizacionais, né? Como assim, né? Pensando então, como que o conhecimento ele é transferido dentro da organização? É por meio de comunicação, pessoal, não é? E aí a gente pode ter barreiras, então, né, que dificultem, né, essa transferência, essa comunicação, sendo classificadas em dois tipos, né, de origem das próprias pessoas, que é o fator idiosincrático. Ah, sou tímido, tenho dificuldade, né, da comunicação. Ah, eu tenho uma carência, de repente, no idioma inglês, né? E aí eu trabalho numa multinacional, onde eu tenho que interagir com equipes aí, né, ao redor do mundo, e o idioma ali comum é o inglês. Pessoal, barreira, né? Ou isso falando da questão pessoal, idiosincrático. E aí a gente tem os fatores organizacionais, né? Aquilo que é a empresa, né, na sua cultura, na sua administração, na sua organização, acaba também, né, impactando. Por exemplo, a hierarquia. Empresa extremamente, né, verticalizada, né, na sua estrutura, entre lá o nível mais estratégico, né, até o nível operacional. Então, a comunicação ela pode ter, né, uma dificuldade de fluir, né, quando a gente tem esse tipo aí de contexto. Assim como também a organização ela pode criar um outro fator, se a gente pensar lá além da hierarquia, a questão do tempo, né? Por exemplo, a empresa gosta de trabalhar extremamente ali enxuta, né, em relação à sua capacidade, né, em relação aos seus recursos, né, as pessoas, funcionários, e, né, comparando isso com a sua demanda, né, lá de produção, né, ou lá de entrega de serviços, né, e aí a gente vai ter o quê? Uma escassez do tempo, né, ou seja, a gente vai passar a maior parte ali do trabalho, né, fazendo o operacional, a rotina, e a gente vai ter muito pouco tempo, né, ou quase de uma forma nula, para criar novos conhecimentos, para trabalhar inovação, trabalhar melhoria, né? Então não é um cenário adequado, pessoal. E a gente viu uma série de outros fatores, né? Confiança, a questão do poder, né? A questão dos canais de comunicação que a gente chama de mídia. Ah, eu faço escolha por texto, faço escolha, né, por um vídeo. Enfim, a gente precisa olhar, lembra que eu apresentei os elementos da comunicação? Emissor, receptor, o canal. Né, a gente sempre vai ter que fazer naquele exercício, ter aquele cuidado de olhar quem é o destinatário da nossa comunicação. Né, e a gente não é simplesmente digitar o e-mail, o texto do e-mail e clicar em enviar, pessoal. É, né, buscar, garantir e, se possível, feedback para que a gente tenha certeza que a informação, né, recebida lá do outro lado foi adequadamente lá compreendida, entendida, né? Principalmente aí, né, se a gente estiver exercendo a nossa função de administrador aí, de liderança. Tá bom, gente? Relembramos, retomamos essa caminhada até aqui,